Existe um motivo muito específico para você estar aqui agora. Entre tantos caminhos, tantas distrações, tantas possibilidades, você encontrou essa mensagem. E isso não é comum. Não é aleatório. Existe um ponto energético sendo ativado neste exato momento, e de alguma forma você chegou exatamente onde precisava estar antes que o dia termine. Vai ser hoje. Antes da meia-noite, algo dentro de você precisa ser visto, sentido, reconhecido. Não amanhã. Não quando você estiver pronto. Hoje. Há uma energia acumulada dentro de você, algo que vem sendo empurrado para depois, evitado, silenciado. Emoções que você aprendeu a ignorar para conseguir seguir em frente. Mas o que você não percebeu é que, ao evitar sentir, você também começou a carregar. E esse peso, ele não é leve. Ele aparece no cansaço sem explicação. Na mente que não descansa. Na sensação de que a vida está travada, mesmo quando tudo parece estar andando. Você está segurando algo. Pode ser um medo financeiro, aquela insegurança silenciosa que sussurra cenários de escassez, de perda, de e se der errado. Pode ser o medo de perder alguém, uma história que sua mente criou, repetiu, alimentou, até parecer real demais para ignorar. Ou pode ser algo ainda mais profundo, uma dor antiga que você nunca teve coragem de encarar completamente. Mas aqui está a verdade que você talvez esteja evitando. Isso só continua pesado porque você ainda não soltou. E não soltar não significa fraqueza. Significa medo. Medo de sentir. Medo de encarar o que vem junto. Medo de perder o controle. Só que o que você chama de controle, na verdade, é prisão. Você está tentando manter tudo sob controle emocionalmente, mas isso está te impedindo de viver com leveza. Está te mantendo em um estado de tensão constante, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Mas não está. É a sua mente criando cenários, repetindo histórias, tentando te proteger, só que de uma forma que te limita. E hoje isso precisa mudar. Existe uma abertura energética acontecendo. Uma oportunidade real de libertação. Mas ela exige algo de você, presença. Você precisa sentir. Não fugir. Não racionalizar. Não distrair. Sentir. Talvez isso venha como um aperto no peito. Talvez como vontade de chorar sem motivo claro. Talvez como um pensamento insistente que você sempre tenta calar. Dessa vez, não cale. Deixe vir. Sente-se em silêncio por alguns minutos. Sem celular, sem distrações. Respire fundo e apenas permita que o que está aí dentro comece a aparecer. Pergunte a si mesmo: o que eu estou evitando sentir? E então escute. Sem julgamento. Sem pressa. Sem tentar consertar. Se vier tristeza, deixe ela existir. Se vier medo, observe sem rejeitar. Se vier raiva, reconheça. Você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa parar de fugir. Porque o que você está evitando sentir é exatamente o que está te prendendo. E quando você permite sentir de verdade com presença, algo se dissolve. A energia muda. O peso se desfaz. O espaço se abre. É nesse espaço que o novo entra. E é por isso que vai ser hoje. Porque você já não consegue mais sustentar esse padrão antigo. Porque algo dentro de você está pronto para ser liberado. Porque a sua alma já decidiu, só falta você permitir. Talvez você perceba que aquele medo financeiro não era uma realidade concreta, mas um acúmulo de inseguranças antigas que nunca foram acolhidas. Talvez você veja que o medo de perder alguém era uma história criada pela sua mente, alimentada por experiências passadas, não pelo presente. Talvez você entenda que estava vivendo em um estado de defesa constante, contra algo que nem está acontecendo. E no momento em que você solta essa história, o amor entra. Não como algo externo, mas como um estado. Um acolhimento interno. Uma sensação de estar tudo bem. Uma leveza que você não sentia há muito tempo. E isso muda tudo. Sua energia muda. Suas decisões mudam. Sua forma de enxergar a vida muda. E com isso sua realidade começa a acompanhar.
Mas existe um detalhe importante. Você não precisa esperar se sentir pronto para soltar. Você solta e então se torna livre. Agora, antes que o dia termine, faça um pequeno ritual simples. Feche os olhos. Coloque a mão no peito. Respire fundo 3 vezes. E diga em silêncio ou em voz baixa: eu permito sentir o que eu tenho evitado. Eu solto o que não me serve mais. Eu escolho a leveza. Eu me permito ser acolhido pelo amor. Repita até sentir algo mudar dentro de você. Pode ser sutil, mas será real. E então apenas deixe acontecer. Porque quando você solta, a vida não pesa mais. Ela flui. E hoje, antes da meia-noite, você se liberta. E enquanto essa energia continua se abrindo, vem mais uma mensagem. Ela chega de forma mais suave, mas ainda mais profunda. Porque não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você ainda está fazendo consigo. Existe algo aí dentro que ainda não foi liberado. E não tem a ver com os outros. Você já perdoou muita coisa. Já entendeu situações, já releu o passado, já tentou enxergar com maturidade. Já soltou pessoas, histórias, versões antigas. Mas existe um ponto que você evitou tocar. Você ainda não se perdoou. E isso está te prendendo mais do que qualquer outra coisa. Existe uma culpa silenciosa. Talvez por decisões que você tomou. Talvez por algo que você não fez. Talvez por ter confiado em quem não deveria. Ou por não ter se escolhido quando precisava. E de alguma forma você carrega isso como se precisasse pagar por isso. Como se precisasse compensar. Como se não pudesse simplesmente seguir leve. Mas escuta isso com clareza. Você não precisa mais se punir. Você fez o melhor que podia com a consciência que tinha naquele momento. Você reagiu a partir das dores, dos medos, das limitações que existiam ali. E isso não define quem você é hoje. Mas, mesmo assim, você continua se olhando através desse erro, dessa fase, dessa versão antiga. E enquanto você não se perdoa, você se mantém preso naquele tempo. É como se uma parte sua ainda estivesse lá, revivendo, relembrando, se julgando. E isso trava sua energia no presente. Porque não importa o quanto você queira avançar. Se dentro de você existe uma voz dizendo: eu não mereço. Eu estraguei tudo. Eu devia ter feito diferente. Essa voz precisa ser acolhida. E então liberada. O autoperdão não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. É olhar com verdade e ainda assim escolher se amar. É reconhecer: sim, eu errei. Sim, eu poderia ter feito diferente. Mas também dizer: eu não sou mais aquela pessoa. Eu cresci. Eu aprendi. E eu me liberto disso agora. Porque enquanto você não fizer isso, você continua se limitando. Continua bloqueando oportunidades. Continua se sabotando sem perceber. Continua criando barreiras invisíveis para o amor, para a abundância, para a leveza. Tudo porque, no fundo, você ainda acredita que não merece. Mas merece. Merece recomeçar. Merece viver algo novo. Merece ser feliz sem carregar o peso do que já passou. E essa libertação também acontece hoje. Antes da meia-noite. Não é só sobre soltar emoções externas. É sobre soltar a culpa que você carrega por dentro. Então, faça algo agora. Feche os olhos novamente. Respire fundo. E traga à mente aquilo que você ainda não conseguiu se perdoar. Sem fugir dessa vez. Olhe para isso com coragem. E então diga com intenção real: eu me perdoo. Eu me perdoo por tudo o que fiz sem saber melhor. Eu me perdoo por tudo o que aceitei. Eu me perdoo por ter me abandonado em alguns momentos. Mas eu estou aqui agora. E eu escolho me tratar com amor. Se vier emoção, deixe vir. Se vier choro, permita. Isso é liberação. Isso é cura acontecendo. Porque o que estava te prendendo não era o passado.
Era a forma como você ainda se via dentro dele. E agora isso está mudando. Você está se libertando não só do que sentia, mas da culpa de ter sentido. E isso abre um espaço completamente novo na sua vida. Um espaço onde você não precisa mais carregar nada. Um espaço onde você pode simplesmente ser leve, inteiro, livre. E é por isso que essa mensagem precisava chegar até você hoje. Porque essa chave sempre esteve nas suas mãos.